Lição número 761. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. An Ummi Atiyah radiyallahu anha قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن من الفطر والأضحى والعواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الشيخان. Estimados irmãos, mesmo a terminar o Ramadã, a lua nasceu ontem, que tudo indica que hoje será visualizada, portanto amanhã teremos o Eid al-Fitr. É importante nesta sequência abordarmos algumas etiquetas, alguns sunnah a serem observados no dia do Eid al-Fitr. É verdade que alguns aspectos são para o Eid al-Fitr e outros sunnah Eid al-Adha. Portanto, há ligeiras diferenças, nesses dois dias. Portanto, vamos abordar alguns aspectos que têm a ver com o sunnah do dia do Eid al-Fitr. Obviamente que é sunnah fazemos o Salat al-Fajr, aliás, no Masjid é obrigatório. Para os homens, fazer Salat no Masjid é obrigatório, seja dia de Eid ou fora de Eid. Salat al-Fard do Masjid é obrigatório. O desejo do profeta sallallahu alaihi wasallam era de queimar as casas das pessoas, daqueles homens que rezavam em casa. Tendo possibilidade de fazer Salat no Masjid, nós temos que fazer Salat no Masjid. Algumas pessoas consideram sunnah fazer Salat al-Fajr em Jamá no Masjid no dia de Eid. Não, o Salat al-Fajr ser feito em Jamá no Masjid é de todos os dias. Se não existir impedimento, todos os dias você deve fazer Salat al-Fajr no Masjid. Portanto, o sunnah dia de Eid é tomar banho, sunnah de Eid tomar banho, miswak, tudo isso tem hadith a suportar. Obviamente não vou aqui estar a mencionar os hadiths para não alongar a nossa aula. Portanto, usar o miswak, comer algo antes de se dirigir ao musalla, ao salat al-Eid. Comer algo, de preferência número ímpar de tâmara. Você pode comer o que você quiser, matabchar, portanto poderá fazer. Enquanto que no Eid al-Adha vai-se em jejum e a pessoa come somente depois de voltar do Salat al-Eid ou depois de terminar o Salat al-Eid. Usar perfume, usar melhor roupa, não é necessário que seja nova, portanto, melhor roupa de acordo com a sunnah, caminhar para o local do Salat al-Eid, ir cedo para os ma'mum. Os ma'mums, os seguidores, devem ir cedo para o musalla, enquanto que o imam deve retardar. O imam deve ir tarde, porque quando o imam chega, a sunnah é logo começar, não é? O salah, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam, portanto, é sunnah ir cedo, e o hadith ensina isso, né? Irmos cedo para o local do Salatul Eid. Fazer takbir. Takbir deve ser o nosso lema no dia de Eid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Ou pode ser 3 vezes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Portanto, é permissível. Nós estamos habituados a discutir. Quando vemos um está a fazer 2, é problema. Por que está a fazer 2 enquanto tem que fazer 3? Um faz 3, por que você está a fazer 3 enquanto tem 2? Há permissibilidade para fazermos isso. 2 vezes, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ou 3 vezes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Portanto, fazer takbir na nossa caminhada para o masjid, e o takbir termina quando
o Salah inicia. Portanto, termina no Musalla quando o Salah começa, portanto aí termina o Takbir. Sabemos que no dia de Eid, primeiro se faz o Salah, depois que é a Khutbah. Portanto, fazemos Takbir quando estivemos nos dirigir para o Salat al-Eid. Ir de um caminho e voltar do outro também é Sunnah. As mulheres devem também ir para o Salat al-Eid. No Jumu'ah, Atiyya diz que o Jumu'ah não é obrigatório para nós. O profeta não fez obrigatório o Jumu'ah para as mulheres. Elas podem ir, podem não ir. Se quiserem ir para o Jumu'ah, poderão ir, não podem ser impedidas, porque as mulheres, vamos encontrar hadith onde uma senhora diz: eu memorizei o Surat Qaf, de escutar o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre recitar no khutbah de Jumu'ah. Quer dizer, elas estavam lá, apesar de não ser obrigatório. Quem quisesse estar no Jumu'ah estava lá presente, e quem não quisesse, não existia nenhum problema. Portanto, não existe para o Salatul Jumu'ah. Mas para o Eid, as mulheres estão em pé de igualdade conosco, com os homens. As mulheres estão em pé de igualdade, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para elas irem para o Eid, conforme o hadith que eu aqui mencionei do Atiyya. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou as mulheres a irem, aquelas mulheres que normalmente não saem de casa. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: essas também devem ir para o Musalla. As menstruadas, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, também devem ir. Conseguimos imaginar aqui quanto foi enfatizado esta prática. Até as menstruadas devem ir para o Eid. Só que elas não vão rezar. Elas ficam separadas porque vão ser abrangidas o dua que se faz no dia de Eid. A khutbah, o dua que se faz, o yashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin. Presenciar este bem e o dua aqui dos muslims. O hadith menciona فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا. As pessoas voltam do Musalla, do Salat al-Eid, com os pecados perdoados. É um dia que Allah subhanahu wa ta'ala também perdoa os seus servos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: as mulheres também devem ir para o Musalla. E foi enfatizado até as que normalmente não saem de casa. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Este é o que o Corão diz. Elas devem ficar em casa, né? A não ser que haja um motivo de ela sair de casa. E o Corão diz. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, no dia de Eid, elas devem ir para o Salat al-Eid. As menstruadas devem ir para o Musalla. وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرِ. Presenciarem este bem. وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. Portanto, mesmo as crianças também devem ir. Todo mundo deve ir para o Salatul Eid. É verdade que estamos num momento de pandemia, há restrição, há limitação. Pode-se entender que há alguma limitação, portanto, as mulheres não vão. Infelizmente, não sei qual é o critério. Que só devem ser os homens e não as mulheres, enquanto que elas concorrem em pé de igualdade neste dia ou neste Salatul Eid. Talvez vivemos numa sociedade ou comunidade machista, não é? Que acabamos de ter essas posições. Este masjid, alhamdulillah, é exceção. As mulheres vão fazer Salat al-Eid aqui no masjid. Não temos campo, sempre fizeram conosco. No campo, quando lá vamos fazer, elas sempre fizeram parte. E a direção do masjid decidiu que elas também vão fazer aqui, né? Terá um espaço. É verdade que o espaço não é muito grande e nós temos essa limitação, mas nós vamos ter esta abertura para elas fazerem. Se o hadith diz as menstruadas irem para o Musalla, não para o masjid. Mas se ela quiser estar, simplesmente escutar aqui a khutbah, estar por fora, portanto há esta abertura. Há esta abertura porque nós tentamos sempre aproximar a sunnah. Portanto, somente elas não haverá espaço para elas no primeiro jama'ah. Nós teremos 3 jama'ah, não é? Teremos o jama'ah das 6h30, teremos das 7h30 e de 8h30. Elas estarão de 7h30 e de 8h30 para não madrugarem aqui para o primeiro jama'ah. Portanto, temos esta abertura. Vamos dar prioridade às nossas aqui da zona. Pronto, cada masjid tem as suas facilidades, mas a prioridade para nossas mulheres aqui da Malhangalene, da nossa localidade. Portanto, vamos fazer ou fizemos com esta preocupação, e isso, alhamdulillah, foi levado em consideração.
e há esta abertura para elas também se fazerem presentes ao Salat al-Eid. Tahniya, felicitar uns aos outros. Felicitar uns aos outros é sunnah no dia de Eid. Os sahabas assim faziam. Taqabbal Allahu minna wa minka. Quem diz não, você não pode. As pessoas hoje são tão críticas. É bid'ah, tudo virou bid'ah. Um dia de festa, eu não posso dizer feliz Eid para ti. Taqabbal Allah, que Allah aceita de mim. Você está fazendo dua para ele. Quando você diz feliz Eid, você está fazendo um dua para ele. Qual é o dua que você está dizendo? Que tenha um bom Eid. Este é o dua. Taqabbal Allah, este é o alcance. Não podemos felicitar com essas palavras. Não, essas palavras não limitam, que nós só podemos dizer Taqabbal Allah. Felicitar. O propósito aqui é felicitar-nos uns aos outros no dia de Eid. Manifestação, né, de alegria. Manifestar alegria. É um dia de alegria. É um dia de estarmos felizes. Não é? Por que estamos felizes? Porque cumprimos como obrigação de Allah. Estamos satisfeitos. Alhamdulillah, terminou o Ramadã. É propositado essas palavras. Alhamdulillah, terminou o Ramadã. Mas você queria que o Ramadã acabasse? Seria bom que fosse o Ramadã todos os dias. Esse dia chama-se Eidul Fitr. Festa. Festa. Porque terminou o jejum Fitr. É festa. Festa é um momento de alegria. Portanto, é uma oportunidade que Allah nos deu. Não é dia de festa, não é dia de tristeza, é dia de alegria. Portanto, há aquelas coisas de troca de presentes. Tudo isso não é nenhum problema. É uma prática, não é, que mostramos que estamos satisfeitos por aí em diante. E outro aspecto extremamente importante é o pagamento de Sadaqatul Fitr. Por que eu estou a mencionar isto? Já havíamos falado aqui de Sadaqatul Fitr. Por que estou a falar essa questão de Sadaqatul Fitr? Muitas pessoas depositam os seus Sadaqatul Fitr. Este ano em particular, vi mensagens a circular: pague aqui o teu Sadaqatul Fitr, vou te dar um recibo. Até aí não tem nenhum problema. Você sabe qual é a hora que o necessitado vai receber esse Sadaqatul Fitr que você deu? Você sabe qual é a hora que será aberta a caixa que tem um dinheiro depositado do Sadaqatul Fitr? Quando que aquilo será dado ao necessitado? Você não sabe. Se aquele dinheiro que você deu, se foi um dinheiro ou um produto, chegar ao necessitado depois da hora estabelecida, aquilo não é Sadaqatul Fitr, é uma caridade normal. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: nós temos que dar ao necessitado o Sadaqatul Fitr antes do Salat al-Eid. Antes do Salat al-Eid. Nós temos este hábito de dar a algumas pessoas o nosso zakat, a nossa caridade. Até que entende, o zakat pode fazer chegar o tempo que for, mas o Sadaqatul Fitr tem um tempo estabelecido que você tem que fazer chegar este Sadaqatul Fitr. Tem uma antecipação, 2 dias, 3 dias, mais até você dá ele para o Eid. Mas o profeta limitou até o Salat. Se for entregue o Sadaqatul Fitr depois do Salat, é uma caridade normal, não é considerado como Sadaqatul Fitr. Portanto, é importante nós termos a certeza do nosso Sadaqatul Fitr. É fácil encontrar o necessitado, entregar o Sadaqatul Fitr. Portanto, eu queria mais uma vez enfatizar esse aspecto, né, certificar que o nosso Sadaqatul Fitr está pago. E é fácil. Se você entregou uma instituição, não perde nada outra vez pagar o teu Sadaqatul Fitr. Ou certificar que hora você vai entregar o Sadaqatul Fitr. Já entregou o Sadaqatul Fitr. Portanto, isto é extremamente importante no dia de Eid. E aqui, como disse, no dia de Eid, amanhã, inshallah, o Salatul Fajr será feito às 5h40, Jama'ah. 5h40 Jama'ah, porque algumas pessoas pretendem logo fazer parte do primeiro Jama'ah, portanto vão ficar aqui fazer os seus salats, os seus adhkar, depois Salat al-Ishraq, depois vão fazer logo o Salat al-Eid, e isso vai facilitar, né, o descongestionamento. Aqui, uma vez que temos essa limitação, quem quiser fazer parte logo do primeiro Jama'ah no dia de Eid, tem esta abertura. É verdade que nós anunciamos somente 2 Jama'ah, mas isto fica aqui aberto para os irmãos que quiserem fazer o Salat al-Eid logo nas primeiras horas. Portanto, temos um Jama'ah que terá lugar aqui no Masjid às 6h30. Portanto,
Esta é a mensagem, a decisão que a direção chegou para proporcionar espaço para todos aqui, muçalli deste masjid. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que o nosso jejum seja aceito. E para ainda complementar esta parte, o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que jejuou o Ramadã, depois de Ramadã, ele jejua mais 6 dias de Shawwal. 6 dias de Shawwal, kana kasiyam dahr. Ele terá recompensa como se tivesse jejuado o ano inteiro. 6 dias. E esses dias são dias que nós podemos jejuar alternadamente, podemos jejuar de forma consecutiva. Portanto, há esta abertura. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.